admitimos a pena de morte, admitimos que existem pecados imperdoáveis. Você acha que existe algum pecado que não tenha perdão? Vejamos o que as pessoas dizem a esse respeito. Os pequenininhos, todo pecado tem perdão. Todo pecado tem perdão. Pecado que não tem perdão? Só a traição. Depende do que a pessoa fez, né? Matar, acho que não tem perdão, matar alguém. Há muito tempo atrás, eu li a história de um médico que morreu. E sua jovem esposa, quando se tornou viúva, achou muitas contas dos pacientes que não haviam pago a sua conta. E ela chamou um advogado, disse: "O senhor pode me ajudar a cobrar o que essas pessoas deviam para ao meu marido?" E o advogado disse: "Eu sinto muito, mas a senhora não vai poder cobrar nenhuma dessas contas." E ela perguntou: "Por quê? Essas pessoas não deviam dinheiro a ele?" O advogado disse que sim. "E eles pagaram?" E o advogado disse que não. "Então, por que não posso cobrar?" Ele disse: "Olha bem, em cada conta tem algumas palavras escritas em tinta vermelha. Em cada conta disse: perdoado. Pessoa muito pobre não pode pagar. Todos nós temos a dívida de pecado. E não temos maneira de pagar essa dívida. Mas graças a Deus temos a promessa de Deus. A promessa de Deus que nos fala que Jesus perdoa os nossos pecados. Um dos textos mais lindos das Escrituras é 1 São João 1:9. Lemos as palavras que dizem: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Que promessa maravilhosa! Nós confessamos, Ele perdoa. Ele é um grande perdoador. É a sua especialidade perdoar. E Ele nos purifica de quanta injustiça. A Bíblia diz de toda injustiça. Se nós ficamos purificados de toda injustiça, então não sobra nenhuma injustiça. Tornamos-nos pessoas justas, não porque nós fizemos alguma coisa de boa, de bem, mas porque Ele nos deu a sua vida perfeita. Que maravilhoso saber que Ele perdoa. Os homens às vezes têm mais dificuldade em perdoar. Os seres humanos às vezes têm mais problemas. Mas Deus não somente perdoa, Ele perdoa e Ele esquece. Ele limpa tudo, acabando com nossos pecados. Eu estava falando com duas pessoas que estavam mal com um com o outro. Eu disse para um deles: "Você deve perdoar essa outra pessoa." Disse: "Tá bem, se o senhor insistir, eu vou perdoar." Perdoar sim, mas eu nunca vou esquecer o que ele me fez. Graças a Deus que ele não trabalha assim. Nós lemos na Bíblia que ele não somente perdoa, mas ele esquece. No livro de Miqueias, capítulo 7, ele disse: "Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar." Ele não somente perdoa, mas ele acaba com os pecados, lançando os pecados nas profundezas do mar. Uma senhora holandesa, Corrie ten Boom, uma vez disse: Ele não somente lança nossos pecados no mar, mas ele coloca uma placa na praia. E a placa disse: "É proibido pescar."
Ele lança os pecados no mar e ele não quer que começamos a pescar para trazê-los de volta. Os pecados acabaram quando ele perdoa. Ele é tão fiel. Eu li a história de um senhor muito animado com sua religião. É bom ser animado, não é? E ele se expressava muito livremente. Muitas vezes ele falava, lia para a igreja. Era uma igreja onde não havia muita expressão livre. E ele de vez em quando gritava quando o pregador estava falando, amém! E todos o olhavam. E a família ficou com vergonha, porque não era costume naquela igreja. E não somente amém, às vezes ele falava, aleluia, amém. E todos o olhavam. E a família ficou assim. E falavam, papai, não faz isso, o senhor nos deixa com vergonha. E um dia ele estava andando com o filho no centro, ele passou uma livraria. E havia uma Bíblia aberta. E lá estava aberto com as palavras de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E lá na rua, quando ele leu essas palavras, ele gritou em alta voz, amém, aleluia, graças a Deus. E todas as pessoas que estavam passando olharam e o filho ficou com vergonha. E outra vez o filho que estava com ele no ônibus, e o ônibus estava andando e o pai estava lendo a Bíblia e ele achou uma coisa bonita. E lá no ônibus ele gritou, aleluia, amém. E todos olharam, o filho queria se enfiar embaixo do banco. Disse, pai, não faça isso. Mas o pai não parava. Um dia o filho teve que fazer uma consulta médica. E o pai disse, eu vou lhe acompanhar. E o filho disse, não, papai, eu acho melhor você ficar em casa. Disse, não, eu quero acompanhar. Disse, papai, o senhor promete ficar quieto? Promete se comportar bem? Eles foram para o consultório. E quando o filho foi ver o médico, antes ele olhou lá na sala de espera para ver se tivesse qualquer Bíblia. Ele viu uma Bíblia, ele escondeu a Bíblia. Achou um livro de geografia. E colocou nas mãos do pai. Disse, pai, o senhor vai ler só este livro. Aqui não tem nada de religião. O senhor vai ler esse livro de geografia, assim eu vou ficar sossegado. E ele entrou para a consulta, quando lá de fora ele ouviu, amém, aleluia, graças a Deus. Ele saiu correndo e disse, papai, eu disse para o senhor ler o livro de geografia. Ele disse, estava lendo isso mesmo. Mas o que tem neste livro para o senhor falar o que falou? Disse, eu li neste livro que tem um lugar no Oriente Extremo, perto das Ilhas Filipinas, onde o mar tem mais de 7 quilômetros de profundidade. 7 quilômetros de profundidade o mar. E Deus lançou meus pecados no fundo do mar. Tem 7 quilômetros de água cobrindo os meus pecados. Aleluia, amém, graças a Deus. Eu creio que nós todos poderíamos dizer a mesma coisa, não é? Mas há um texto na Bíblia que deixa muitas pessoas preocupadas. Um texto que não fala que Deus perdoa. São as palavras de Jesus que disse, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. A Bíblia diz que há um pecado que Deus não pode perdoar, nunca. É o pecado que é imperdoável. Será que alguém aqui já cometeu esse pecado? Se alguém ouvindo no ecrã grande já cometeu este pecado, hoje à noite nós vamos saber. Hoje à noite vamos deixar a Bíblia explicar o que é. Não vou dar a minha opinião. Vamos deixar a Bíblia nos falar e todos podem saber antes de terminar a mensagem se já cometeram ou não cometeram este pecado. É o pecado contra o Espírito Santo
E antes de saber qual é o pecado contra o Espírito Santo, precisamos saber quem é o Espírito Santo. E notem que eu não perguntei o que é o Espírito Santo, perguntei quem é. Porque a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é uma pessoa, ou melhor dito, uma personalidade. A Bíblia fala que Deus se manifesta em 3 pessoas, 3 personalidades diferentes. Não vamos ler todas as passagens por não ter tempo, mas vamos ler uma passagem bem conhecida. Em São Mateus 28, versículo 19. Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O povo religioso chama isso da Trindade. Eu sei que algumas pessoas dizem que a Trindade não é uma verdade bíblica, porque a Bíblia não usa a palavra Trindade. É verdade que a palavra Trindade não está na Bíblia, mas a verdade da Trindade está na Bíblia. Não é a palavra que importa, o que significa a palavra é mais importante. Deus se manifesta em 3 pessoas. E isso deixa algumas pessoas confusas, porque eles perguntam quantos deuses existem. Nós vamos tentar dar algumas ilustrações, mas eu preciso dizer, antes de avançar, que é um assunto muito profundo. Nós não podemos compreender a Deus. Eu não posso nem compreender a minha própria esposa. Vivo com ela quase 50 anos. Mas nós homens sabem que as mulheres são misteriosas, não é? E as mulheres às vezes acham que os homens são. Quem pode compreender Deus? Se eu pudesse o compreender completamente, ele não seria Deus, ou eu seria Deus também, não é? Mas vamos usar umas ilustrações. No livro de Gênesis, Deus falou sobre a criação, e ele disse, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Notamos o que ele disse. Ele não disse, eu faço o homem, ele disse, façamos, plural. Ele não disse, na minha imagem, ele disse, em nossa imagem. Ele não disse, em minha semelhança, ele disse, em nossa semelhança. Deus é um verbo coletivo, aliás, um substantivo, coletivo. Deus é plural. Eu poderia ler muitos textos se tivéssemos tempo. E quem sabe, se alguém quiser mais, podemos fornecer isso. Eu gosto de pensar assim, a maneira que eu compreendo melhor. Uma família pode ter 3 pessoas na família. O pai e a mãe e o filho. Mas não são 3 famílias. Ainda uma família só. Uma família com 3 pessoas. Uma escola pode ter 100 alunos. Mas não é 100 escolas. Ainda é somente uma escola com 100 alunos. Um exército pode ter 10.000 soldados. Mas não são 10.000 exércitos. É somente um exército com 10.000 soldados. Deus tem 3 pessoas. Mas não são 3 deuses, é um Deus só. Porque a Bíblia usa a ilustração de casamento. Diz que quando homem e mulher se casem, se tornam uma só pessoa. Quando eu casei com minha esposa, nós nos tornamos uma pessoa, num certo sentido. Alguém que roubasse o dinheiro da minha esposa estava também roubando o meu dinheiro. Alguém que machucasse a minha esposa estava me machucando também, porque eu ia sentir a dor mais do que ela. É somente um Deus. E um dos nomes, uma das personalidades é o Espírito Santo. E Jesus identifica o Espírito Santo. O Espírito Santo, muitas pessoas acham que começou a operar somente no Novo Testamento. Ou alguns pensam que só começou a existir no tempo do Novo Testamento. Mas lá na criação podemos ver o Espírito Santo atuando na obra da criação. Lemos, no princípio criou Deus o céu e a terra,
E a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em Gênesis, o primeiro capítulo, os primeiros 2 versículos, já começamos a conhecer o Espírito Santo. E podemos ler no Novo Testamento as palavras de São Pedro que fala dos tempos do Velho Testamento. E ele disse que as Escrituras foram inspiradas por Deus pelo Espírito Santo. Segundo São Pedro 1:21 disse: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já estava atuando nos tempos do Velho Testamento. Agora vamos começar a identificar o Espírito Santo e a obra do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo. Lendo em São João 14 as palavras de Jesus, ele disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que ele disse? O Espírito Santo tem um trabalho a fazer. O Espírito Santo seria mandado em nome de Jesus e ele teria alguns trabalhos importantes. E um dos trabalhos do Espírito Santo é ensinar todas as coisas. O trabalho do Espírito Santo é ensinar. Quando nós temos dificuldades em compreender as Escrituras, ele vem para nos ajudar. Ele vem para nos ensinar. Sem ele, teríamos muita dificuldade. Por isso, antes de pregar cada noite, fazemos oração para que o Espírito Santo seja presente. Agora vamos ler mais um verso bíblico de São João 16. Diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um dos trabalhos do Espírito Santo é de convencer. Um dos trabalhos é ensinar. Outro trabalho, depois de ensinar todas as coisas, é convencer. Ele nos mostra quando estamos fazendo uma coisa errada. Ele trabalha através da consciência. Agora vamos ler mais do que a Bíblia disse sobre este assunto. No Antigo Testamento, falando da voz do Espírito Santo, a Bíblia disse: quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando nós apresentamos a palavra de Deus, o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está tocando em corações. O Espírito Santo está convencendo pessoas: olha, este é o caminho. Segue este caminho que está certo. Nós temos a história na Bíblia de um homem chamado Elias. Ele foi para Monte Carmelo e enfrentou os profetas do paganismo, mas depois ele fugiu para o deserto. E lá no deserto, ele ouviu a voz de Deus. Como era essa voz? Vamos ler o que disse a Bíblia. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz tranquila e suave. 1 Reis 19, 11 e 12. Às vezes o Espírito Santo fala em voz forte e alta. Mas às vezes fala numa voz suave e delicada, que quase não dá para ouvir sem prestar atenção. Lemos mais o que a Bíblia disse.
Jesus disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo pode ouvir e pode falar, mas não fala de si mesmo, fala de acordo com Deus o Pai e Deus o Filho. Ele nos fala e Ele nos guia em toda a verdade. O terceiro trabalho do Espírito Santo é nos dirigir em toda a verdade. Nos guiar para a gente não poder vacilar e seguir um caminho errado. Abrindo a Escritura outra vez, o livro de Romanos, o Paulo fala, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo derrama o amor de Deus no coração do ser humano. O quarto trabalho do Espírito Santo é implantar o amor de Deus em nosso coração. Continuando, lendo das Escrituras sobre o trabalho do Espírito Santo, Jesus disse em São João 16:14, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Um dos trabalhos do Espírito Santo é glorificar a Jesus. O Espírito Santo nunca se glorifica a si mesmo. Ele glorifica a Jesus. O quinto trabalho é de glorificar a Jesus. E como nós vamos ver em nosso estudo, ele apela aos pecadores para que voltem a Cristo. Agora conhecemos os trabalhos do Espírito Santo. Agora eu quero ler uma série de passagens que vão nos ajudar a compreender qual é o pecado contra o Espírito Santo. Efésios 4:30. Deus disse, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso nos mostra que o Espírito Santo pode ficar triste. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Algumas pessoas alegam que o Espírito Santo não é uma pessoa, é simplesmente um poder. Mas um poder não pode ficar triste. O Espírito Santo pode ficar triste. Mais uma passagem agora, do livro de Atos, capítulo 7, versículo 51. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Nós podemos resistir ao Espírito Santo. Mais uma passagem agora de 1 Tessalonicenses 5:19. Disse, não apagueis o Espírito Santo. Essas três passagens nos mostram que podemos fazer três coisas. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, deixar ele triste. Nós podemos resistir o Espírito Santo. E nós podemos até apagar a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nem sempre continuará a trabalhar com o ser humano. Ele pode ser afastado pelo nosso comportamento. Gênesis 6:3 diz, então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre com o homem. Temos a advertência que nós podemos afastar o Espírito Santo da nossa vida. Agora, sabendo isso, podemos ler as palavras do apóstolo São Paulo em Efésios 4:18. Disse, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Nós podemos endurecer o nosso coração de tal maneira que não podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós podemos resistir, entristecer, apagar. Eu tinha um tio, muitos anos atrás, que teve um emprego em que teve que se levantar cedo de manhã. E o chefe disse, não pode atrasar. Se atrasar para o emprego, você vai perder o emprego.
E então ele comprou um despertador. E a primeira manhã o despertador tocou, ele pulou da cama. Ele é tão forte. E se vestiu e foi para o trabalho. Segundo dia, o despertador tocou e ele até se assustou. Quem poderia dormir com esse barulho? Saiu da cama e foi trabalhar. Mas uma manhã, estava uma manhã muito fria, ele estava embaixo do cobertor tão quente e não dava vontade de levantar. E o despertador tocou, mas ele não deu ouvidos, ele apagou e dormiu um pouco mais. Depois acordou, foi para o trabalho um pouco mais tarde, mas chegou em tempo. Outro dia ainda, era a mesma coisa. Em vez de levantar quando o despertador tocou, ele virou para o outro lado e dormiu um pouco mais. E depois levantou. Depois de vários dias, uma manhã, ele acordou. Já estava com 1 hora de atraso. Disse, o que houve? Por que o despertador não tocou? Mas ele examinou o relógio e viu que havia tocado. Mas ele não ouviu, porque ele havia se acostumado com esse som ao ponto de não ouvir mais. É um grande perigo que pode acontecer. Nós podemos nos acostumar até o ponto de não ouvir. Quando eu comecei a trabalhar como professor, muitos anos atrás, na província de Rhode Island, eu tive naquela escola uma aluna chamada Sally que morava num lugar chamado Cape Cod, lugar muito bonito com muitas praias. É o lugar onde a família Kennedy morava. E era um lugar muito caro, só para pessoas importantes, mas os pais dela moravam lá. E um dia ela disse para mim, professor, sabe que meu pai tem uma casa vazia perto da praia, neste lugar tão rico. Disse, que pena, uma casa vazia lá. Que desperdício, não é? Se sabe o que mais, professor? Eu disse, o que mais, Sally? Ele disse, meu pai disse que você, se quiser, pode passar o próximo fim de semana, que é o feriado, fim de semana comprido. Você pode passar nessa casa e não pagar nada. Eu disse, Sally, sabe o quê? Disse, o quê? Disse, eu aceito. Então, disse, olha, sexta-feira vamos lá, vamos passar sábado na minha casa, e sábado à tarde, então, o senhor vai para lá, para a praia, e vai passar uns dias lá de graça. Eu fiquei muito contente, minha esposa e eu levamos Sally para casa na sexta-feira à noite, e quando chegamos na casa deles, lá perto da praia, a mãe de Sally disse, vocês vão dormir no quarto de Sally. Pode dormir na cama dela. E ficamos muito contentes. É um quarto muito lindo. E uma cama muito confortável. E nós fomos dormir cedo, que estávamos cansados de viagem. E entramos na cama quando de repente eu senti alguma coisa tremendo. A cama estava tremendo. E as janelas estavam começando a fazer barulho. E parece que tudo estava tremendo. Ficou cada vez mais forte. Mais barulho, até o ponto que estava tudo tremendo, havia um barulho, um ruído terrível. E minha esposa disse, o que está acontecendo? Eu disse, não sei, acho que deve ser um terremoto. Ou quem sabe, uma bomba que explodiu aqui em qualquer lugar. Uma coisa terrível. E eu saltei da cama e fui correndo para a janela. E descobri que essa família havia feito a sua casa ao lado da estrada de ferro. E um grande trem estava passando, tão perto da casa que toda a casa tremeu. E nós disse, agora podemos dormir. Mas em pouco tempo passa outro trem e nos acordou outra vez. E um pouco depois, mais um trem. E eu pensei, como esta família pode dormir numa casa assim, tão perto da estrada de ferro? Eu levantei de manhã, desci a escada que entrava na cozinha e estava a mãe de Sally fazendo o café de manhã, pequeno almoço. Ela disse, bom dia, professor. Eu disse, bom dia. Disse, o senhor dormiu bem? Eu fiquei pensando, o que eu vou dizer? Eu não posso dizer para uma senhora tão boa que não dormi bem na casa dela, mas
minha mãe me ensinou a nunca mentir também. Se professor, o senhor dormiu bem? Disse, senhora, esta cama foi a coisa mais confortável possível. Que cama boa. Disse, mas o senhor não dormiu bem? Disse, senhora Towers, aquele travesseiro. Onde a senhora comprou? Tão fofinho, tão maravilhoso. Não, mas eu quero saber, o senhor dormiu bem? Disse, olha, a temperatura estava perfeita. Não estava frio nem quente. O que é? O senhor não está me respondendo. O senhor não dormiu bem? Sim, para falar a verdade, esses trens fizeram muito barulho. Trens? Se a senhora não ouviu? Sim, não, nós moramos aqui muitos anos e não ouvi nada. Sim, mas esta mulher não é surda? O que é? Eu fui para a sala e lá estava o pai dela e o marido dela. E quando eu entrei, dizia, bom dia, professor, dormiu bem? Disse, ele também. O senhor não dormiu bem? Eu disse, olha, esses trens fizeram muito barulho. Trens? Passaram ontem à noite e eu não ouvi nada. Eu disse, ele também é surdo? Nesse momento veio o Sally, um jovem, alegre, veio, bom dia, professor, como vai? O senhor dormiu bem? Disse, não, foi péssimo. O que houve? Se quem pode dormir com esses trens passando quase em cima da casa? Ele disse, trens? Os trens passaram ontem à noite? Disse, Sally, você não ouviu nada? Disse, eu não. Eu fui criado nessa casa, eu não ouço mais. Sabe que nós podemos nos acostumar com quase qualquer coisa. Será que nós podemos acostumar com a voz de Deus e a voz do Espírito Santo? A Bíblia fala em 1 Timóteo 4:2. Paulo fala de pessoas que têm cauterizada a própria consciência. Deus colocou dentro de cada pessoa, ouvindo minha voz, um instrumento delicado chamado consciência. Esta consciência nos mostra quando estamos fazendo uma coisa errada. Mas certas pessoas ficam com o coração tão endurecido que eles não escutam mais a voz da consciência. Eles ficam sem poder ouvir. Em 1958, quando cheguei ao Brasil, eu comprei uma Kombi, mas eu morava em Santa Catarina e naquele tempo as estradas estavam horríveis. E a Kombi não aguentava as viagens. E alguém disse, compra um Jeep de tração de 4 rodas, o Jeep aguenta tudo. Eu comprei o Jeep e não quebrei o Jeep, mas o Jeep quase me quebrou porque era tão duro, sabe? Mas um dia alguém tomou emprestado o Jeep. Era o verão muito quente. Eu esqueci de avisar para esta pessoa que o radiador estava vazando. E não tinha muito água. E a pessoa foi andando com o Jeep e havia um indicador de temperatura que foi até o extremo, mostrando o máximo de calor. E alguém que estava com ele disse, será que isso está bem? Disse, acho que não tem nada de mal. E continuou a andar até começou a sair fumaça de todos os lados. E então ele parou e achou água fria e jogou no radiador. Os homens sabem o que aconteceu. Partiu o cabeçote. Mas ele arrumou outro cabeçote e me devolveu o Jeep, estava bom outra vez, mas o indicador de temperatura nunca mais funcionou. Por quê? Porque ele mostrou o extremo de temperatura e eles não prestaram atenção. A nossa consciência é um instrumento tão delicado que se nós ignoramos a voz da consciência, a maneira em que o Espírito Santo nos fala, podemos danificar o instrumento. Podemos deixar o Espírito Santo triste. Podemos resistir o Espírito Santo e chegamos a apagar a voz do Espírito Santo. Eu li a história de um jovem que tinha um pombo, um passarinho, muito manso. E ele colocava comida na mão e o pássaro sentava nos dedos e comia da mão dele. Tinha muita amizade com o pássaro. Mas um dia, ele queria fazer uma brincadeira com o pássaro. E ele colocou comida na mão e chamou o pássaro, e
o pássaro chegou e justamente quando queria sentar nos dedos dele, ele fechou a mão. E o pássaro ficou confuso e voou. Ele chamou outra vez. Chamou, mas o pássaro agora estava com medo de vir. Mas depois de chamar muito, o pássaro veio outra vez. Estava pronto para sentar nos dedos dele quando fechou a mão outra vez. O pássaro nunca mais voltou. Se ofendeu, ficou assustado, confuso. Durante meses e anos ele tentou reconquistar a confiança desse pássaro, mas nunca voltou mais. Meus amigos, algumas pessoas estão brincando com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala ao coração deles, eles acham que podem brincar. É muito perigoso resistir ao Espírito Santo. É muito perigoso deixar o Espírito Santo triste. Podemos apagar a voz do Espírito Santo. O salmista pergunta: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A grande transgressão é entristecer o Espírito Santo. Resistir o Espírito Santo. Apagar a voz do Espírito Santo. É uma coisa muito, muito perigosa. Nós precisamos cuidar para isso nunca acontecer em nossa vida. A Bíblia diz: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? É muito mais fácil eu ver as suas faltas do que minhas, não é? É muito mais fácil ver as faltas de uma outra pessoa. É difícil ver nossas próprias faltas. Mas quando resistimos ao Espírito Santo, é muito fácil chegar ao ponto de cometer a grande transgressão, de entristecer, resistir, apagar a voz do Espírito Santo. É uma preocupação muito grande que devemos ter. Alguém me disse uma vez: a Bíblia disse que devo guardar o sábado, mas o Espírito Santo não me fala isso, por isso não vou guardar. Qual é o problema? O problema é que esta pessoa estava ouvindo uma voz errada. Como posso saber? Porque o Espírito Santo inspirou a Bíblia. O Espírito Santo nunca ia contradizer o que ele escreveu no passado. Mais do que isso, o livro de Atos, capítulo 5, 32, disse: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Em São João 14, Jesus disse: se me amardes, guardareis meus mandamentos, e eu vou lhes dar outro Consolador, o Espírito Santo. Deus dá o Espírito Santo para quem? As pessoas que o obedecem. A Bíblia é muito clara sobre isso. E é perigoso desobedecer a Deus. Jesus estava olhando a cidade de Jerusalém quando ele derramou essas lágrimas tristes. E ele disse para o seu povo, os judeus: se tu conhecesse, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. O que ele disse? Quando nós rejeitamos a verdade, chega ao ponto que fica oculto aos nossos olhos. Quando endurecemos o nosso coração, chegamos ao ponto que Deus não pode nos falar mais. Eu conheço muitas pessoas que escutam a verdade, ficam impressionados, ficam com a vontade de seguir a Deus, mas vão rejeitando, chega ao ponto que eles não compreendem mais nada. Fica oculto aos olhos deles, como Jesus disse. Eu li a história de um homem, George Frederick Pentecost, que subiu uma montanha na América chamada Pikes Peak. Estava lá em cima, muito frio, neve estava caindo,
E ele sabia que não podia passar a noite lá, porque ele ia morrer de frio. Mas ele não conseguiu descer. Ele perdeu o caminho, não achou a descida. E viu que teria que passar a noite lá. Ele diz que a única coisa que podia salvar a vida seria fazer uma fogueira para o esquentar. Ele achou um pouco de lenha e preparou tudo. E quando queria acender o fogo, abriu a caixa de fósforos e descobriu que tinha somente um fósforo. Ele sabia que a vida dele dependia de um só fósforo. Olha, antes de riscar aquele fósforo, ele verificou mais uma vez a fogueira que havia preparado. Depois ele tirou o casaco e fez um abrigo para o vento não apagar. E então, com muito cuidado, ele pegou o fósforo e riscou o fósforo. E o fogo pegou. Ele estava com somente um fósforo entre ele e a morte. E algumas pessoas podem estar com uma decisão entre eles e a morte. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós devemos obedecer. Alguém aqui já cometeu o pecado contra o Espírito Santo? Há uma prova muito fácil. Você está sentindo no seu coração o desejo de seguir a Deus? De aprender mais da palavra de Deus? De ser salvo? Você está sentindo este desejo? Dá graças a Deus, porque é o Espírito Santo que está falando no teu coração. As pessoas que não ouvem mais o Espírito Santo, que já resistiram e apagaram a voz, não têm mais vontade. Eu não creio que alguém ouvindo minha voz cometeu esse pecado, porque se tivesse cometido, certamente não estaria ouvindo hoje. Mas não devemos brincar com o Espírito Santo. É muito perigoso. Nesta noite, no silêncio desta sala, Deus está falando. Está falando nesta voz mansa e suave. Está dizendo para muitas pessoas: oh, meu filho, minha filha, eu te amo. Eu quero entrar no seu coração. Eu quero que você me segue. Abre o seu coração. Nunca devemos brincar com a voz do Espírito Santo. O grande pregador Dwight Moody, de um século atrás, estava pregando na cidade de Chicago. Estava pregando e ele olhou ao povo, ele viu lá um rapaz que estava prestando muita atenção. Ele viu lágrimas nos olhos do rapaz. Ele fez o apelo, mas o rapaz não atendeu. E depois ele foi falar com ele, disse: rapaz, eu acho que Deus estava te falando. Disse: é verdade, pastor. Então, por que você não entrega a sua vida a Cristo hoje? Se, pastor, eu não posso, eu tenho alguns negócios para cuidar. Eu preciso cuidar dessas coisas primeiro, e depois eu vou lhe procurar. Mas o pastor disse: é melhor decidir agora. Disse: pastor, não, eu não vou esquecer. Me deixe em paz, mas depois eu te procuro. O tempo passou e o rapaz nunca procurou o pastor. E um dia ele se encontrou com o rapaz na rua. Disse: como é, jovem? Já cuidou dos seus negócios? Se não, tenho mais umas coisas para cuidar, mas não se preocupe. Eu vou te procurar qualquer dia. Passou mais tempo, meses, e nunca mais o pastor ouviu falar dele. Até um dia alguém disse: este rapaz está no hospital, muito doente. Ele foi para o hospital. Perguntou às enfermeiras, disse: está muito doente mesmo. Não sabemos se ele vai passar essa próxima noite, está tão doente. E o pastor foi para a cama dele e disse: graças a Deus, jovem, que eu cheguei em tempo. Entrega a sua vida a Cristo agora. Disse: pastor, agora não é um bom tempo. Porque se eu fazer isso agora, o povo vai dizer que eu fiz com medo da morte. Eu vou pedir ao Senhor fazer uma oração, pedindo a Deus me curar. E depois que Ele me curar, assim eu aceito. E pastor Moody fez uma oração e o rapaz se curou. E
Depois que ele se curou, ele não procurou o pastor foi procurá-lo. Disse, jovem, se lembra da sua promessa? Disse, sim, a promessa é séria, mas não agora. Eu preciso de mais tempo, o Senhor me dá mais tempo, eu vou aceitar a Cristo, mas não agora. Alguns anos passaram, o pastor nunca ouviu mais falar dele. Quando recebeu uma mensagem que ele havia mudado de Chicago para Benton Harbor, Michigan, uma viagem longa, e o pastor foi visitá-lo. Soube que ele estava muito doente. O pastor foi para o quarto dele, ele estava deitado na cama. E o pastor viu imediatamente que ele estava no fim. Ele quase não tinha força para falar. E o pastor disse, jovem, ainda há tempo. Entrega seu coração a Jesus agora. Dá seu coração a Ele. O jovem começou a falar, mas era tão baixo que o pastor teve que baixar o ouvido para ouvir o que ele estava dizendo. E o pastor percebeu que ele estava repetindo um versículo bíblico. O versículo de Jeremias 8:20, que disse, passou a cega, findou o verão, e eu não sou salvo. O pastor disse, jovem, não é tarde. O ladrão na cruz aceitou a Jesus pouco antes de morrer, e você também pode aceitar. Aceita Jesus agora. Estava falando mais baixo do que antes. O pastor baixou o ouvido. Mal deu para ouvir quando ele outra vez repetiu o mesmo versículo. Passou a cega, findou o verão, e eu não estou salvo. O pastor fez mais um apelo. Implorou ele, jovem, aceita Jesus agora. Ele viu os lábios do rapaz mexendo. Não deu para ouvir mais nada. Mas viu pelos lábios o que ele estava dizendo. Mais uma vez repetiu o mesmo versículo. Passou a cega. Findou o verão. E eu não sou salvo. Foram as suas últimas palavras. As últimas palavras que ele falou, logo em seguida morreu. Se Deus está falando no teu coração hoje, você tem vindo aqui muitas noites, tem ouvido as verdades das Escrituras, e Deus está dizendo, este é o caminho. Deus está te chamando. Aceita este apelo. Ele está te chamando e Ele promete que todos os teus pecados serão perdoados. Ele disse, vinde, pois, e arrazoemos, disse o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que estejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ele está chamando cada um agora. Ele está à porta de cada coração. Nós vamos, mais uma vez, pelo cântico, convidar pessoas de abrir o seu coração. E logo em seguida teremos um serviço batismal. Esse lugar aqui vai representar o Rio de Jordão. E algumas pessoas vão entrar mostrando a sua decisão de aceitar a Cristo. Mas agora, no silêncio desse lugar, enquanto Deus está falando ao seu coração, abre o coração a Deus. Deixa Ele entrar. Entrado Jesus quer em teu coração, porque não lhe apresentam. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Que resposta hoje vais
encontro esperado ele tem, e agora eis que espera também a fé, se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres pra Deus Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai, e ele morar em ti vai. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. Ó vez, se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Meu querido irmão Mau, há alegria nos céus nesse instante pela decisão que você está tomando de entregar a sua vida a Jesus. Selando esta entrega e satisfazendo a ordem do Mestre, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado irmão Pedro, nos regozijamos porque ainda na idade jovem está entregando a sua vida a Jesus, satisfazendo o desejo da sua alma, obedecendo a ordem de Jesus, para a remissão dos seus pecados. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com alegria eles vão seguir a Jesus o resto da vida. Eu tenho tido o prazer de muitos anos seguir a Jesus desde a infância. Muitas pessoas aqui já também tomaram essa decisão. Nas últimas noites temos falado de muitas coisas, colocando a base para as profecias que estaremos estudando. Mas eu queria fazer uma parada na construção do prédio profético para abrir a porta da graça. Jesus está chamando alguém. Se alguém aqui ouviu alguma coisa nessas últimas noites, que sabe que é verdade, não porque o pregador falou, mas sim porque leu na passagem na Bíblia. E se o Espírito Santo está falando no teu coração hoje à noite, eu gostaria de lhe convidar a tomar uma decisão pública. Dizer, eu quero seguir a Jesus. Estou ouvindo a voz do Espírito Santo, graças a Deus. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Eu não quero resistir. Eu não quero apagar esta voz. Minha mão está aberta. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como uma pomba. Eu não quero fechar a mão e impedir que o Espírito Santo venha.
no silêncio deste lugar, enquanto o Espírito Santo está trabalhando em teu coração, eu gostaria de saber, entre você e Deus, não é comigo, entre você e Deus, há alguém aqui que gostaria de levantar a sua mão dizendo: Jesus, entra no meu coração, eu quero te seguir. Eu quero te obedecer. Há alguém aqui que gostaria de fazer isso neste momento? Levanta a sua mão. Que Deus abençoe. Alguém mais? Levanta a sua mão. Nos outros auditórios, através do Brasil e Europa, não importa onde, podem tomar as mesmas decisões. Levanta a sua mão agora dizendo: Jesus, eu quero te seguir. Sim, Deus está vendo muitas mãos. E a alegria no céu quando tomamos uma decisão. Deixa o Espírito Santo te guiar. E o Espírito Santo vai lhe entregar toda a verdade. E uma vida de alegria e paz. Pai nosso, te agradecemos as mãos que foram levantadas hoje à noite. Alguém ouvindo minha voz que não teve a coragem de tomar essa decisão ainda. Mas ajuda para que essa pessoa não possa deixar isso até que seja tarde demais. Abençoe todos nós. Ajuda para que possamos ter em nosso coração a alegria de saber que nós estamos te seguindo, que nós estamos te obedecendo, que possamos ter a relação com nosso melhor amigo Jesus, que morreu em nosso lugar. Agora, ao terminar esta reunião, despede-nos com a tua paz e com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.